que quem é cristão já mais antigo vai falar, já sei. Então eu vou ler primeiro o texto. Quem que me imitou aí? O Martin. Martin gostou, né, Martin? Gostou? É isso aí. Então, eu vou ler primeiro o texto que você já deve conhecer, lá em Mateus, capítulo 5. Abre sua Bíblia lá comigo. A primeira coisa que eu quero deixar de importante para nós aqui é que esse texto, a partir do verso 13, quando Jesus fala sobre sermos sal da terra e luz do mundo, ele vem na sequência do começo do Sermão da Montanha. O sermão fantástico que Jesus pregou. E antes de ele falar de nós sermos luz do mundo e sal da terra, ele fala várias coisas que daria uma outra pregação, mas eu só quero contextualizar hoje aqui. Verso 2 diz: abrindo a sua boca os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Na sequência de tudo isso, importante, forte, até pesado e sério, Jesus diz: vós sois o sal da terra. Então ele deu o preparo primeiro. Como virá sal? Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia, se coloca debaixo do velador ou do alqueire ou de uma mesa grande, mas em cima no velador, e aí dá a luz a todos os que estão na casa. Sal da terra e luz do mundo. Eu preparei rapidinho aqui alguns dos momentos de Jesus, da vida dele, porque ele é o nosso exemplo, certo? Jesus veio para ser luz e ser sal, e dar o exemplo para nós e nos ensinar. E a partir dele nós buscarmos também ser luz e sermos sal. Até alguém comentou, mas é esse tema, né? Nós estamos no mês evangelístico. Pois é, exatamente. Se a maioria, ou se quase todos que estamos aqui conhecemos a Jesus, então nós temos que ser luz e ser sal. Amém? Alguns fatos de Jesus que mostram como ele era luz e como ele era sal e como nós deveríamos ser também. João Batista em Marcos 1,8 falou assim: eu batizo vocês com água, mas aquele que há de vir vos batizará com o Espírito Santo. Outras versões dizem com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo foi aquele que permeou toda a vida de Jesus. Jesus é Deus, mas Jesus veio como homem. Jesus foi bebezinho, Jesus mamou na Maria. Quando ele nasceu tiveram que cortar o cordão umbilical, porque senão não ia ter jeito. Tinha que sair a placenta, tinha que ser tudo bonitinho, não podia dar nenhum tétano dentro de uma estrebaria que tinha cocô de cavalo, de boi, de vaca e xixi e tudo mais. Se desse tétano, Jesus morreria, mas ele resolveu passar por tudo isso. Amém? Falar amém para isso parece estranho, mas é amém, não é amém? Pouco tempo aqui a Manuzinha nasceu, nós temos orado tanto por ela, ela está se recuperando, graças a Deus, está ficando bem, mas que susto, não? Isso nascendo em um hospital e tudo mais. Jesus nasceu em alta periculosidade, eu poderia dizer para vocês, medicamente falando, alta periculosidade. Então já começou nascendo num lugar simples, sendo luz.
A infância dele foi em Nazaré. Ele primeiro passou, alguns dizem que 4, 5 anos por causa da morte de Herodes, outros dizem 2 anos ou 3 anos. Imagina que bonitinho Jesus ficar no Egito 2 anos e ele voltar de lá falando árabe. Não é? 1 ano a criança já aprende um monte de coisa. Mas não, ele voltar para Jerusalém, para Belém, para Galileia. A pessoa olhar para ele: que é esse moleque aí, rapaz? De onde vem isso? Não, aqui, e o José tentando explicar, né? Não, sabe o que é que nós chegamos do Egito aí, nós estávamos passando um tempo lá e agora nós voltamos. Aí ele aprendeu o hebraico e o aramaico. Ah, mas ele era Deus, né? Ué, mas ele era homem também. Ele tinha um cérebro funcionante, que ele tinha que raciocinar, tinha que pensar, tinha que se desenvolver. Nós precisamos lembrar disso, queridos. Obrigado. O mesmo Deus homem, era o mesmo homem Deus. Não podemos deixar isso de lado, porque senão, quando eu falar que nós temos que ser como Jesus, a distância vai ser tão absurda que ninguém vai querer tentar. Não é fato? Vamos aproximar o nosso mestre um pouquinho mais de nós. Levou mais ou menos 1 ano para os magos virem visitá-lo. Tá, a gente faz a peça, tudo acontece tudo ao mesmo tempo, né? Em nenhum lugar está escrito que ele foi visitar na manjedoura. Não está escrito isso. Fala que eles vieram, que o visitaram, tudo que eles deram para eles, seguiram a estrela. E levou mais ou menos 1 ano isso. E depois, quando eles chegaram lá e visitaram a Jesus, e daí Herodes quis ir atrás, mandou matar as crianças, aquela história toda, eles voltaram para a terra deles e foram embora. Jesus, logo no seu nascimento, foi visitado por grandes autoridades espirituais ou até no Oriente Médio, políticas. Interessante. Depois ele teve a sua infância e crescia Jesus em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Famílias, as nossas famílias. Nossas famílias precisam ser luz também. Precisamos lutar por isso. Precisamos ensinar nossos filhos os caminhos do Senhor, de dia e de noite, andando pelo caminho, como fala Deuteronômio, indo pelo caminho, ao deitar, ao se levantar, contar para os pequenininhos quando eles vão dormir histórias de Jesus, não da vaca preta, do chifre amarelo, do não sei o quê, falar de Jesus, falar das coisas de Deus para a criancinha, ensinar para ela as coisas de Deus. Eu sei que muitos têm aqui essa experiência. Você vai ficar impressionado de ver a óbvia sensibilidade espiritual de uma criança, como eles percebem tudo, como eles sentem tudo e como Deus se manifesta a eles. É impressionante. É impressionante. Por isso precisamos levá-los nos caminhos do Senhor, porque senão o diabo tenta achar lugar também. E assim cresceu Jesus. Com 12 anos ele foi apresentado no templo. Vou passar. Aí quando chegou lá nos seus 30 anos, ele foi até o Rio Jordão, porque tinha lá o primo dele. Primo dele? Ah, então essa religião é tudo em família? Não. Alguns poderiam dizer, né? É tudo ali, né? E ali ele foi batizado por João Batista. E ali, quem estava lá, algumas versões dizem que para as pessoas foi que nem um trovão, mas Deus se manifestou ali e ele se apresentou e disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me agrado. E ali Jesus foi apresentado oficialmente para o mundo, para as pessoas. E a palavra diz que Jesus, levado pelo Espírito Santo, foi ao deserto para ser tentado. Aqueles que são luz de Deus e sal de Deus são levados pelo Espírito de Deus. E Ele nos dirige em todas as situações, as complicadas também, as tentações também. O momento da depressão, como a Cleide compartilhou aqui. Eu lembro o dia que ela se converteu. Cadê a Cleide? Tive o privilégio de fazer o apelo, né, Cleide? Você veio para frente chorando. Foi tão bom. Frutinho desta família. Jesus foi tentado e venceu a tentação.
Nós vamos ser tentados muitas vezes, e pelo Espírito de Deus nós havemos de vencer essas tentações também. Se o Espírito de Deus está dentro de nós, Ele nos guia, mesmo no meio da tentação, no meio da confusão, quando a gente não está entendendo absolutamente nada. Então Jesus foi tentado, luz e sal. Você não fica apavorado quando você for tentado, você vai ser tentado, para testar a luz, se ela está forte, se ela está fraca. Você vai ser provado. Nós vamos chegar já na luz do sal, mas eu quero mostrar mais umas situações de Jesus, no nosso exemplo. Jesus vivia no meio do povo. Eu achei demais isso aí. João 1, 36 e 37, quando estão aqueles discípulos de João Batista junto com eles. Aí o texto diz assim: quando João viu Jesus passando, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Assim, Jesus passando na rua. Jesus andava na rua. Ele não andava de limusine com guarda-costas, nem com terno italiano dizendo para todo mundo: não me toquem, nem sapato de pelica, nem gravata chique. Ele andava no meio do povo. E de repente João Batista falou: olha, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí os discípulos dele: é mesmo? É, então nós vamos atrás dele. Vão. João deixou eles irem, não falou: não, vocês são meus discípulos, volta aqui, vai lá. E um desses dois que foi era André, irmão de Simão Pedro. E o André não aguentou, foi lá ver onde que Jesus morava. Diz a palavra que eles foram lá até onde ele habitava. Falou: podemos ir com você até onde você mora? Falei: para onde? Venha. Ele levou eles junto, entraram na casa dele, viram ele. E aí o André já voltou, outro procurando o Simão Pedro: Simão, eu encontrei o Messias. E assim Deus começou a encontrar com essas pessoas. Sabe por que eu acho isso importante? Porque às vezes, muitos anos na minha cabeça, eu nasci em lar evangélico, então na minha cabeça eu sempre pensei que Jesus chamou dos 12, pum, foi tudo, e daí ficou tudo pronto. Não, ele chamou assim quando foram chamados para serem apóstolos. Chamar para frente. Ali ele começou a chamar homens para serem seus discípulos. Interessante, né? Recomendo, Bíblia cronológica. Ganhei uma de presente, estou feliz da vida. Não vou dizer quem me deu, senão todo mundo vai pedir para ele, mas ela é fantástica. Jesus vivia no meio do povo e eles seguiram dele. Jesus ia a festas sociais. Perigoso alguém achar que eu vou dizer que Jesus ia a baladas. Não é bem isso que eu estou querendo dizer. Estou dizendo que Jesus ia a festas sociais, Jesus ia a casamentos. E o primeiro milagre que ele fez, você conhece a história, foi num casamento. E a Bíblia diz que Jesus, sua mãe Maria e a sua turma foram convidados para o casamento. Receberam um convite. Jesus tinha uma vida social. Às vezes a gente só pensa, realmente, quando o ministério dele foi ficando assim, muito agudo e muito concentrado e intenso, porque ele tinha só 3 anos e meio, aí eu acho que ele não tinha mais tempo de ir em lugar nenhum. As pessoas já sufocavam ele, todo mundo vinha atrás dele todos os dias, ele tentava ir em outras cidades, e aí o pessoal reclamava: mas ele vai sair daqui. Não, fica com a gente. Imagina quem não queria Jesus na sua cidade a sua vida inteira. E a palavra diz que ele dizia para eles: não, importa-me as outras cidades também. Eu preciso ir aos outros lugares, eu não posso ficar aqui, só aqui. Mas ele ia em festas sociais, ele foi no casamento, e lá ele fez o primeiro milagre dele, dentro de um casamento. Que coisa linda, né? Você imagina? Então aí eu tô com a média de um filho casando por ano. Eu tenho visto Jesus em todos eles. Não teve água em vinho, mas aconteceu muita coisa linda. Esse ano vai mais um. Casamento é uma coisa tão gostosa, né? É uma festa. Todo mundo está feliz, o noivo está feliz, a noiva está feliz, os pais, todo mundo. E Jesus está no meio deles. Muito tempo eu acho que eu imaginei Jesus assim no casamento. Pois é, não é? Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Quando que vocês vão ficar tudo bêbado? Que problema que vai dar? Porque a festa naquela época era de uns 7 dias, né? Então eu acho até que o vinho não era tão forte para o pessoal ficar de pé 7 dias. Era festa longa. E Jesus foi lá. Você quer dizer então que Jesus era amante do vinho? Não, ele era amante das pessoas.
Ele ia atrás das pessoas. Ele era fantástico. Eu imagino ele lá, e daí chegaram e perguntaram para Maria, acabou o vinho, como é que faz? Ela chegou e falou, faz tudo que ele mandar. Quem? Jesus. Ah, é? Vinho também ele faz? Ele fez. E esse foi o primeiro milagre dele. E aí você imagina o que saiu a partir desse casamento. Todos os convidados, acho que falaram muito mais da água em vinho do que o vestido da noiva, com certeza. O assunto principal, dessa vez, infelizmente, acho que não foi a noiva. Foi aquele homem que foi lá e transformou as coisas. Luz no meio de um casamento. Jesus ia na igreja toda semana. Ele não era sabatista, mas na época eram os judeus, então era o sabá, e o shabá era no sábado. E ele ia todas as semanas, ele estava lá. Mas a sinagoga é uma instituição, todo mundo que está lá dentro rouba dinheiro do povo, estamos cansados de saber disso. Caifás, Anás, esse cara, tudo a mesma família, é um clã, não presta. Não presta, mas Jesus ia lá toda semana. Engraçado, né? Primeira vez que eu pensei isso, eu me quebrei muito. Será que Jesus não sabia das falcatruas dos chefes da sinagoga? Do dinheiro que acontecia lá dentro? Levar mais aqui, levar mais para o Anás, separar para o Caifás e não sei mais o que. Será que ele não sabia disso? Mas ele ia. Ele ia à casa de Deus, ele ia ao templo e ele ensinava. Né? Porque eles tinham aquela cerimônia, então eles davam oportunidade, né? A cerimônia judaica é mais ou menos assim, do Shabá. Então ficam às vezes pessoas sentadas e os mais experientes esperam a oportunidade e se levantam e pegam o livro e leem e interpretam uma passagem da Torá. E Jesus estava lá toda semana. Duvido que eles não pedissem sempre para ele dar uma opinião sobre algum texto. Ele estava lá. Mulher de um lado, homem do outro, mas Jesus lá. A primeira Páscoa, o primeiro ano que Jesus passou pela Páscoa, ele ficou meio bravo com o templo. Ele quebrou tudo, foi aquela vez que ele derrubou as mesas e o dinheiro. E aí ele fez uma limpa lá dentro. Mas ele estava lá dentro. Ele não criticou de fora. Ele estava lá dentro. Amém? Jesus evangelizava. Mas essa Mas ele evangelizava gente muito diferente. Uma vez quis falar com ele, deve ter ligado para ele e falar: Jesus, eu só posso encontrar com o senhor à noite, porque eu faço parte aqui de um sinédrio, um negócio muito importante na cidade, e eu não sei se ele falou tudo isso para Jesus, mas eu fico imaginando as desculpas que ele inventou, que Jesus já sabia todas, né? Podemos nos encontrar à noite? Jesus, de dia eu não tenho tempo, o senhor sabe. E ele foi lá encontrar com Jesus à noite, e Jesus explicou para ele que ele tinha que nascer de novo. E ele não entendeu direito. Ele falou: como assim? Eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? Jesus falou: não, importa nascer da água, nascer da palavra. E esse homem se converteu e se tornou um discípulo de Jesus por uma visita que Jesus fez para ele numa noite. Jesus visitava pessoas. Jesus encontrava com pessoas. Jesus sobrepujava preconceitos sociais. Isso para o século 21 agora é uma pancada para todos nós que queremos ser luz e sal. Qual era um dos problemas? principais da época de Jesus? Naquela época era o quê? Homem e o poço. Então, espera isso aqui, por favor. Então, naquela época não podia um homem desconhecido conversar com uma mulher desconhecida, ao ar livre, no meio, em público, sentado em cima de um poço de água. Isso era um escândalo para a sociedade. Engraçado, né? Porque está conversando com ela com a luz do sol, do meio-dia, todo mundo vendo, isso é escândalo. Quando se encontram escondidos, aí não é escândalo. Interessante, né? Enfim,
Ele quebrou situações sociais. Todo mundo na história, quem estuda filosofia, nossa turma que eu conheço aí, que está em faculdade e tudo mais, tem que reconhecer que Jesus foi uma pessoa que valorizou as classes sociais e as pessoas pelas suas atitudes. E aquela conversa com aquela mulher deu muitas conversões. Ela entendeu que ele era Jesus. Ela não tinha um passado muito interessante. Pode ter até saído no Jerusalém Post que Jesus andava conversando com prostitutas. Nas primeiras páginas, assim. Pode até ter saído isso. Mas ele sabia o que ele estava fazendo. E fruto desse encontro com essa mulher, muitos em Sicar se converteram. Muitos. Por causa de uma atitude que Jesus tomou, que pareceu meio radical. Eu não posso deixar de citar o nosso querido David Wilkerson. Não sei quantos aqui, porque ele já é de outra geração. Quantos sabem quem é David Wilkerson? Ah, que bom, um bom número, ótimo. David Wilkerson foi um cara americano que começou o trabalho de recuperação de drogados, foi um dos pioneiros. Mas começou sem nenhuma estrutura, sem nada, no meio de uma gangue de Nova York. Ele é um pastor do interior dos Estados Unidos. Se tornou um homem assim importantíssimo, se tornou uma inspiração para tantos trabalhos que nós temos hoje de recuperação de drogados e dependentes químicos. Ele não sabia nada, mas ele resolveu. Foi roubado pelos caras, apanhou deles. Leia A Cruz e o Punhal. Leia. Um livro best-seller, você tem que ler esse livro. Como esse David Wilkerson foi luz e sal. E ele não estava preparado, mas ele tinha amor no coração. Leia o livro, você vai gostar. Um dia ele sai no jornal com os caras da gangue, junto. Aí o pessoal da igreja dele queria satisfação. Por que ele estava com esses caras? Quase perdeu o emprego dele, porque ele estava com um bando de maluco drogado. E saiu no jornal. Foi para o sinédrio da igreja para explicar por que ele estava naquela situação. Luz. Sal. Jesus trabalhava até e mudava até a vida de representantes do governo. Oh Jesus, dá-nos essa unção. Ninguém falou amém? É? Vocês estão cheios já deles, né? Pois é. Mas tinha vários ladrões na época de Jesus também. Oh, desculpe. E ele converteu vários deles. Um deles era Mateus, coletor de impostos. Um cara que ninguém aguentava. Passasse na rua, nem queriam tirar pedra nele. Porque ele pedia mais. Ele devia ter a BMW dele, o Mercedes, devia ter o mensalão, o cacholão, devia ter tudo. Jerusalémzão. E sabe mais o que? Mas ele um dia encontrou com Jesus. E Jesus chegou nesse Mateus e ele disse assim para ele: vem e segue-me. E a palavra diz assim, ele estava sentado lá na coletoria. E Jesus falou: vem. Ele largou tudo. Tudo. Mesma coisa Zaqueu, você conhece a história de Zaqueu. Jesus tinha influência nos meios políticos sem ser político. Uau! Que é isso? Jesus chamou ricos e pobres e pessoas simples para serem seus discípulos. Isso aí não precisa nem falar muito. Os próprios discípulos que foram chamados depois para serem apóstolos de Jesus eram todas pessoas simples. Você sabe, em conversas, quando você lê lá que Pedro estava conversando com aquela empregada e com o pessoal, descobrindo que ele era um dos de Jesus, porque ele falava com sotaque nazareno. E os nazarenos eram um pessoal meio ruim de hebraico. Talvez falava meio torto, assim, meio, as palavras meio no meio. Meio borda, meio cavalo, meio corguinho. Eles falaram: você é de Nazaré. Falou: não, você estava com ele, porque você fala como ele. Não! Ele foi reconhecido por uma empregada, pelo jeito dele falar. Dentre os que Jesus chamou para discípulos, ele escolheu depois 12 para apóstolos. Então, se você for olhar pela cronologia dos fatos da história de Jesus, você vai ver que aqueles que eram apóstolos primeiro viveram um bom tempo com ele, viram acontecer um monte de coisa, não entenderam um monte de coisa. No começo houve situações onde Jesus só chamou aqueles primeiros 4,
os 4 que eram filhos de pescadores e que ele chamou. Depois foram chegando os outros. Depois ele teve experiências grandes também só com esses 4. Mas foi uma relação de vida, de continuidade. Houve também uma época da minha vida que eu achava que eu tinha que converter a pessoa na primeira, para mostrar que Deus tem poder. E depois eu fui descobrindo que muitas vezes não é assim. Esse aqui que eu recebi, esse WhatsApp dela, estou meio que ceifando faz 3 anos, semeando 3 anos. Mas estamos nos encontramos em situações diferentes, em conferência, em congresso, em discussão de casa, em não sei o que, no hospital. Um dia ela ficou um almoço inteiro me ouvindo falar das minhas viagens, para onde que eu vou, o que eu vou fazer. Estou semeando. Agora a casa está uma bagunça, que está em reforma. Quando ficar boazinha, eu já falei para ela que eu vou convidar para ela vir em casa, para jantar conosco, comigo e com a Miriam. Eu preciso dizer para vocês, olha essa coincidência. 2 filhos meus foram fazer exame para um emprego que eles pegaram, exame médico. Adivinha, nessa terra de 20 milhões de pessoas, quem que fez o exame nos 2? Te dou uma chance de acertar. Quando eles me falaram, eu falei, não. Ela disse que te conhece. Eu falei, será que é ela? Aí eu fui falar com ela. Nossa, seus lindos, seus filhos estão tão simpáticos, né? Que família legal. Eu falei, você que fez o exame neles? 20 milhões de pessoas na cidade, né? Coisa mais fácil de acontecer. Justo ela, fazia o exame médico dos meus filhos da empresa deles. Olha só, gente, presta atenção. Presta atenção, isso é para te animar. A gente não enxerga todo o cenário, Deus enxerga. Deus já está com os planos aí acontecendo. Para terminar, por que sal da terra? Jesus usou muitas metáforas, né? É interessante porque hoje muitas vezes a gente tem visões e tudo mais. Quando a gente tem essas visões, elas são metafóricas, são figuras, né? Chega o irmão e fala, como eu contei para vocês hoje aqui, ó, eu vi primeiro uma poeira escura saindo de nós, e depois eu vi uma nuvem. Jesus tem criatividade, o Espírito Santo é criativo. O importante é que ele passa o recado, é isso que interessa. E nós aprendemos e ficamos ligados nele para aprender dele. Sal da terra, por que ser sal? Então, rapidamente, sal, qual é a presença do sal na comida? Ela precisa ser uma presença discreta e essencial ao mesmo tempo, você concorda comigo? Não pode ser exagerada, senão sobe a pressão, toma muita água, e não pode ser insosso. Tem alguns irmãos que sofrem o sacrifício por causa da pressão alta, não pode comer com nada de sal. Eles que digam como essa comida é maravilhosa, como é difícil de ser engolida, porque não tem nem um pouquinho de sal. O sal, ele precisa ser discreto, mas ao mesmo tempo ele é essencial. Nós não precisamos ser arruaceiros, nós podemos ser discretos, mas nós vamos nos tornando essenciais no ambiente onde nós estamos. E as pessoas vão descobrindo. Chega um dia, você falta porque você está doente e tal. Alguém chega e fala, cadê o Morrone? Ah, ele está doente hoje. Mas faz uma falta aqui, cadê ele? Cadê o Tiaguinho? Tiaguinho, o nosso chefe aí que está arrumando tantas coisas para tantas cidades, para o trabalho, para a gente. E as torres, cadê o Tiaguinho? Ele não veio hoje? Ih, meu, então um dia vai ser chato, ele é sorridente, ele é tão simpático. Puxa vida, aquele cara faz falta. Sal. Não aparece, mas se não está lá, você... coisa ruim, né? Por si só, o sal não se faz notar. Nós não precisamos ser notados, nem fazermos nos notar. Mas ele é um ingrediente insubstituível. Coisa que eu faço, você deve fazer também. Lê o jornal, notícias horrorosas. Daí a nossa descrença e o desânimo diante dos fatos nos faz insalubres. Você já se sentiu insalubre alguma vez numa conversa? Eu já me senti. Eu falei, pois é, está uma droga. Você também, também está uma droga. Porque não vai mudar nunca. Porque não vai mudar nunca. Você fala tudo igual. Você faz o eco do cara. Depois você sai de lá e fala, eu sou de Jesus. Você não falou nada de sal. Nada. A conversa ficou horrorosa. Ficou amarga, né? Não ficou nem sem sal, ficou amarga. Então
Essa é a pessoa sem sal, aquela que não se envolve, não se expressa, é o moita, é o agente secreto. Jesus só fica aqui atrás da lapela, ele nunca se manifesta. Esse é o sem sal. E tem o salgado. Segundo dia de trabalho, ele já entra lá, em nome de Jesus! Os colegas dele, quem que é esse cara aí, meu? Agora esse escritório vai ser de Jesus, hoje! Esse é o salgado, é o que quer impor o seu modo de ser e de pensar. Aí chega os outros e te chamam de fundamentalista, disso, daqui, você fica bravo. Mas você é um cara salgado, entendeu? Nem 3 litros de água te fazem engolir você. Falta de humildade e muita autossuficiência. Imaturidade. E luz do mundo? Para ser luz. Ter uma claridade que não ofusque. Quando Paulo encontrou com Jesus em Damasco, ele ficou cego. Verdade. Mas precisava, né? Ele estava matando um monte de gente. O caso dele era gravíssimo. Ele estava assassinando em nome de Deus, como muitos hoje. E sabe que muitos desses que estão assassinando hoje em nome de Deus estão descobrindo essa luz? Ninguém fala amém, meu. Acho que não entenderam o que eu falei. Muitos desses hoje que estão do outro lado lá do oceano, que estão pegando gente, estão encontrando a luz, estão caindo do cavalo. Mas que estão? E estão se convertendo. E estão dando testemunho. E às vezes daí é o inverso. Aí ele é morto porque ele virou cristão. Virou mártir. Eu li uma notícia outro dia que a Inês mandou para mim, é que eu fui buscar toda a credibilidade dela. Tem coisa na internet que às vezes a gente precisa tomar cuidado. Mas é uma história incrível. Segundo a história, o cara morreu, levou um monte de tiros. Nesse tempo ele foi aí para um lugar que só Deus sabe, e ali ele viu o final dele, viu que o negócio não tinha paraíso, não tinha milhares de mulheres nem nada, que era pelo que ele estava morrendo. E aí ele ouviu uma voz dizendo, você continuando nesse caminho, vai ser isso aqui para você. E deu uma rápida do inferno para ele. O cara voltou, acordou, encontrou com as pessoas. Estou dizendo, eu não sei toda a veracidade da história, foi o que eu li. E aí ele falou assim, eu não sei se foi Allah ou se foi o Deus dos cristãos que falou comigo, mas eu estou vivo. Alguns dias depois ele se converteu. Pequeno detalhe. Diz que quando ele estava indo para esse lugar horroroso de fogo, ele viu os rostos de todas as pessoas que ele tinha decapitado. Jesus é luz. E não há nele treva nenhuma. Às vezes nós vamos ser uma luzinha, que a gente costuma usar a frase no fim do túnel, para muita gente que não tem esperança. Ela olha, ela vê uma luzinha, que é você. E daí, através dessa luzinha, ela descobre que tem um caminho de esperança. Se ela está separando do marido, se ela está perdendo o emprego, se ela está desesperada, se o filho está drogado, seja lá o que for, ela olha para você e fala, puxa, será que essa pessoa pode me ajudar? Ela é tão diferente. Ela me trata bem, ela parece que realmente se interessa comigo quando eu tenho necessidades. Eu vou falar com ela. A luz. Você se torna a luz. Você se torna a luz. A gente se tornar pessoas cuja presença, ainda que silenciosa, se torna notória e se torna fundamental. E por isso, você é lembrado para sempre. Às vezes eu fico pensando nessas coisas. Às vezes a gente investe numa pessoa 3, 4 anos e depois a gente perde o contato dela, né? De repente você vai encontrá-la lá no céu. Oh, maravilha. Ela vai chegar para você e falar, lembra de mim! De repente você vai dizer, não. Quantos anos foi que você morreu? Não, eu morri outro dia, eu acabei de chegar. Não, mas olha, devia ser uns 40 anos atrás aqui, eu já perdi a noção do tempo. Você encontrou comigo. Eu?
E aí, 5 anos depois, rapaz, 5 anos depois que eu te conheci, eu conheci Jesus. E hoje nós estamos aqui. Vamos bailar por aí? Vamos ouvir Davi cantando? Vamos festejar? Eu creio nisso. Você crê? Se nós não crermos nisso, se nós formos só pelo que nós vemos, e pelos frutos que a gente tem na mão, a gente pode se tornar talvez frustrado. Agora, o elemento fundamental, sem dúvida nenhuma para isso, o Espírito Santo. Não é? Então hoje nós mixamos aqui, nós vamos buscar o Espírito Santo agora. Nós temos uns minutinhos, nós vamos buscar o Espírito de Deus. Para que a gente busca o Espírito de Deus? Hoje a resposta vai ser para ser sal e para ser luz. Uma boa resposta, você não acha? Para que eu vou buscar o Espírito de Deus? Para eu ser sal e para ser luz. Só isso. Para eu estar no meio das pessoas que eu convivo e ser uma pessoa não insalubre nem salgada. Para quando eu estou no meio das pessoas, eu não sou aquela luz que o cara não consegue nem enxergar e ele se sente o último dos últimos, dos últimos, dos últimos, porque você é toda a luz. Ou também você está numa luz tão apagada que você vai junto com ele para onde ele for e o pessoal nem percebe que você está lá. Eu vou fazer uma coisa aqui enquanto os músicos vêm para cá. Eu vou fazer o seguinte, isso aí o pessoal já fez um monte de vezes em show de rock, então eu me dou todo o direito de fazer porque é muito tranquilo, não se assuste. Nós vamos apagar todas as luzes. Todas as luzes. Agora precisa apagar tudo, senão não funciona. E você vai pegar o seu celularzinho, você vai acender ele assim. Todas as luzes, por favor. Isso. Isso aqui também. Cadê o meu? E eu vou passar, enquanto o pessoal está chegando, eu vou passar para vocês. Eu vou falar para vocês algumas coisas. Isso, está ficando bonito. Não acho a luz do meu aqui. Acha para mim. Deus acha a minha luz. Eu quero brilhar. Tá? Já tá. A minha já tá aqui. Cadê? Só tem isso no celular? Não acredito. Eu não acredito. Na hora do culto está todo mundo olhando para baixo. Como é que agora não tem ninguém? Agora sim. Agora você vai dizer comigo assim, ó. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Jesus disse que eu faria as obras que ele fez. E maiores do que essas. Jesus disse para eu perdoar, para que eu fosse perdoado. Jesus disse para eu amar a todos, para que ele também me ame e para que o amor de Deus se mostre através de mim. Jesus, faz de mim uma luz que não se apaga. Jesus, faz de mim um sal que não perde o seu sabor. Oh, Jesus amado. Vamos ficar de pé? Vou te dar alguns segundos para você orar aí com Jesus. Daí nós vamos cantar e vamos atrás do Espírito Santo. Por que desligou? Não desliga não. Fica aceso aí, ó. Dá umas olhadinhas para o lado assim, que é legal também. Porque amanhã você vai estar lá no trabalho, naquela escuridão. Você vai lembrar disso aqui. Você vai lembrar disso aqui. Você vai lembrar disso aqui. Faz de nós, Jesus, luzes. Faz de nós, Jesus, luzes. Faz de nós, Jesus, sal. Sal, Senhor, sal, Jesus. Sal, Jesus, sal, Jesus. Luz do mundo, sal da terra. 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 Vamos louvar o Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Oh, Santo Espírito, vem, vem.
vocês. Talvez acender as luzes do fundo. Pessoas que queiram receber o Espírito Santo, venham à frente. Podemos orar com vocês. Pode vir. Venha tranquilo. Nós amamos você. Não tenha o que temer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Primeiro nós damos oportunidade para esses, para que possam receber. Pode vir aqui na frente. Não queremos constranger. Essa aqui não tem que constranger. Amor, vem ficar com ela. Alguém, por favor, fica batendo a cabeça. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo hoje? Você não tem certeza se tem experiência, se não tem, se talvez tem. Vamos tirar essa dúvida em nome de Jesus? Vamos tirar essa dúvida. Venha em nome de Jesus. Vem agora. Vem agora. Vem agora, nós queremos orar com você. Nós não vamos te obrigar a falar em línguas nem nada. Nós vamos pedir para que o Espírito Santo venha sobre você. É isso que a Bíblia nos ensina. Para que Ele venha te encher. Para que Ele venha te encher. Eu preciso de pessoas aqui para orarem com elas. Podem vir. Intercessores, proféticos, pastores. Vamos lá, gente. Não precisa chamar, não. Vamos lá, vamos lá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pessoas que têm tido luta com doenças do tipo depressão, síndrome de pânico, essas coisas. Isso aí tem atingido muita gente. Uma luta danada. Eu queria te convidar a vir desse lado direito, nesse cantinho aqui, para nós orarmos com você. Insônia que não tem jeito, não consegue. Isso não é um erro seu, isso é uma luta nossa por sermos humanos, seres humanos, que sofrem, que têm feridas, que têm lutas. Por favor, pastores, pastor Beto, pastor Zimar, fiquem à vontade, em nome de Jesus. Desse lado direitinho aqui, eu acho que eu estou precisando de ajuda. Pessoas com dificuldades nessas áreas de, digamos, doenças da alma, vai. Doenças da alma. Você que ficou aí, continua orando. Vamos pedir para que o Espírito Santo esteja tocando em você agora. Nós vamos cantar mais um pouco dessa canção. Libere-se para Deus. Libere-se para Deus. Libere-se para Deus. Em nome de Jesus. Santo Espírito. Em nome de Jesus. Seja um participante, o Espírito Santo está aqui para todos nós, para cada um.
pessoas aqui para que os irmãos orassem por elas. São nomes que Deus colocou no meu coração. Queria muito que o Marcelo e a Verinha viessem aqui na frente. Queria muito que o Márcio e a Cláudia viessem aqui na frente. Queria muito que o Alessandro e a esposa viessem aqui à frente. Em nome de Jesus. Pode continuar orando aí. Queria que alguns irmãos orassem com eles aqui. Para quê? Força e graça de Deus. Eles são pessoas em quem Deus tem planos. Pessoas em quem Deus tem valor. Que Deus ama. Queria que o Fabiano e a esposa viessem aqui também, em nome de Jesus. Você mesmo, você mesmo. Em nome de Jesus. Gostaria que pastores, líderes, por favor, me ajudem. Por favor, eu não vou descer para eu poder dar uma direção daqui de cima. Por favor, me ajudem. Em nome de Jesus. Orar para quê? Para abençoar esse povo. Para que Deus possa desencadear neles aquilo que Deus tem de maior para eles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria pedir que o Ricardo Rubio e o Solange viessem aqui na frente também, em nome de Jesus. Por favor, queremos orar por vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tiaguinho e Thaís, por gentileza, venham à frente. Queremos orar por vocês. Pode ser desse lado, o Tieme, Pastor Osmar. Abençoe Tiaguinho e Thaís para a nova decolada que eles vão dar ministerialmente. Abençoe Marcelo e Verinha no momento que eles estão passando de direção, para que Deus dê graça. Abençoe Fabiano e a esposa para que eles decolem em nome de Jesus. Não estou dizendo que vocês já não estão voando, eu estou dizendo que vocês vão a lugares mais altos. Mais altos, mais altos, mais altos, mais altos, mais altos, mais altos. Não se satisfaça com o que você tem. Isso aí é migalha. Vai atrás de mais. Em nome de Jesus. Por favor, Márcio e Denise Schaefer, se vocês puderem vir para frente também, queremos orar por vocês, em nome de Jesus. São pessoas, todos são importantes, mas hoje Deus está chamando esses aqui. Podem tocar um pouquinho mais baixo, continuem cantando, por favor, mas um pouquinho mais baixo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Wagner está com você aí, Natália? Você está sozinha? Vem cá. Vamos orar pelo Wagner e Natália. Talvez o pastor Morrone. Pelo casal, Natália e Wagner. Essas pessoas precisam decolar. Elas já estão decolando. O diabo não pode segurar mais nada. Eu não aceito isso. A igreja não aceita isso. Em nome de Jesus. Oh Deus. Oh Deus. Oh Deus. Oh Deus. Richard, cadê a Glaucia? Chama ela, vem aqui rápido, vocês dois, dá um jeito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, continua orando. São pessoas importantes. Você é muito importante. Eles também são. Onde você está, Deus também está falando, mas esses Deus mandou chamar aqui para frente. Não fique chateado não. Continua na tua aí, que Deus está aí com tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
aqui as 4, 5 nossas quase ex-adolescentes lá. Nathalie, Aline, as 2 Chacãozinhas e a do Almir e Dinei, eu esqueci o nome, por favor. Venham aqui à frente. Tem algo para vocês hoje aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, a palavra hoje é decolar. Decolar no reino de Deus. Decolar nas coisas de Deus. Ser luz e sal. Oh, Jesus. Dá-nos a honra de sermos sal, Senhor. Dá-nos a honra de sermos luz. Queria umas de vocês para orarem com elas. Vamos lá, gruda nelas lá. Vamos lá. Pessoas, em nome de Jesus. 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 Eu queria dar uma palavra para o Mateus. Mateus, filho do Fabiano. Você está me ouvindo, Mateus? Está me ouvindo? Teu ministério está começando. Não diga, sou muito novo. Não diga, sou menino. O de Jesus começou com 13 anos. Você é quietinho, você é na sua, mas Deus vai fazer de você um grande trovão. Você vai ser para Deus alguém que vai ser turning point, ponto de divisa para muitas pessoas. Com esse teu jeitinho aí, com a luz que Jesus deu para você, com o sal que já está dentro de você. Você crê? Isso vai ser feito. Recebe de Deus então em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo Espírito. Santo Espírito és. Só tem um lado para esse lugar. Desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Sim. Eu já tinha pensado em vocês antes, mas eu esqueci. Denise e Michel, por favor, nós queremos orar por vocês. Venham em nome de Jesus. Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Que eu chamei vocês aqui, deixa eu falar agora, porque depois acaba a reunião e a gente não consegue. Há algumas pedras e algumas dificuldades que vêm sobre vocês. Estou falando para Solange e Ricardo, estou falando para Vera e falando para Fabiana, esposa. Não lembro mais quem eu chamei. Richard e Glaucio. São pedrinhas que vêm e são colocadas dentro do nosso sapato e elas doem demais. E elas às vezes ficam anos dentro do sapato e vai fazendo calo. Mas eu vejo Jesus limpando esse calo do pé. Não tem tempo para Jesus, Fabiano. Não tem tempo. Ele brinca com o tempo, sabe? Ele pega o tempo na mão e fica brincando assim. O tempo para
nada. A gente se massacra, às vezes por causa de 5 anos, de 8 anos, de 10 anos de luta, que a gente não consegue vencer. E acha que isso para Deus é uma eternidade. É uma eternidade para mim, não é para Deus. O tempo para Deus, queridos, não é problema se o problema é ser perdoado. Se o problema é tomar um caminho de novo. Se o problema é um turning point, é uma conversão, sair de uma para ir para outra direção. Isso não é problema para Deus. Eu estou vendo uma ampulheta também. A ampulheta demora, né, para descer toda aquela areinha. O trabalho de Deus não é ampulheta. Deus faz mais rápido. Porque Ele sabe o quanto a gente aguenta. Alguns estão falando, puxa, mas eu já estou há 10 anos. Cara, essa ampulheta é pequena, Deus vai virar esse negócio. E vai virar esse negócio. Essas meninas aqui, igreja, nós precisamos abençoá-las. Sempre que você encontrar com elas, ore por elas. Nós vamos ter aqui jornalistas missionárias, nós vamos ter outro tipo de missionários, nós vamos ter gente metida em lugares importantes ou talvez estratégicos. Vocês estão me ouvindo? É que nem a turminha do Daniel lá, os amigos de Daniel. Deus vai colocar essas moças em lugares estratégicos. Isso é para rapazes também. Hoje Deus pegou o Mateus aqui de jeito. E é assim. Deus está fazendo isso. Carol, o Espírito Santo está dentro de você, Carol. Deixa eu ver a Carol, olha para mim, Carol. Não interessa o tempo, não interessa a ampulheta, não interessa o relógio, filho. Para Deus, o que nós levamos 10 anos para fazer, Deus faz em uma semana. Seja lá o que for, tá me entendendo? Acho que você tá me entendendo. Seja lá o que for. Você entendeu, né?